Olá, boa tarde. Eu sou Luciano Neres e estou aqui para conversar um pouquinho mais sobre políticas públicas, sobre as peças que compõem o orçamento municipal e fiz questão hoje de falar sobre um assunto que ele vem à tona sempre que estamos em período eleitoral, né? Trata-se do plano de governo ou programa de governo, são chamados por esses dois nomes, né? Então, esse é um documento, né, que passou a ser exigido pela Justiça Eleitoral, né, para que o candidato ele tenha um pouquinho mais de comprometimento com as propostas que ele leva para a comunidade. Apesar de que a Justiça Eleitoral não exige que você apresente que a viabilidade de determinado projeto, né? Muita gente brinca, a população, o povo brinca, né? Que determinado candidato chega no local e fala: vou construir uma ponte nessa comunidade. Aí o outro cidadão fala: não, nobre candidato, nossa comunidade não tem rio, farei o rio também. Não é mais assim, né? Hoje, apesar de não precisar provar a viabilidade desse gasto, desse investimento, a proposta do plano de governo, ela exige que você tenha um pouco de coerência, assim, que você consiga mostrar para o teu eleitor que você vai apresentar projetos para aquela comunidade, para aquela região, que atenda a necessidade do dia a dia e consiga resolver o problema do cidadão, né? Que basicamente é para isso que servem as políticas públicas, né? Então a gente sabe, nós tivemos aí a última eleição ao executivo. Na realidade, a obrigatoriedade de ter plano de governo ou programa de governo é apenas do candidato ao executivo, né? Ao legislativo, o vereador ele não tem plano de governo, ele não tem programa de governo, porque ele não executa, ele fiscaliza e faz leis para que as ações, as atividades da política pública chegam até o cidadão, até aquela parcela da comunidade que pediu aquele investimento, aquela obra ou aquele serviço. Bom, a gente observou que no último pleito ao governo federal e ao governo estadual, o nosso presidente ele apresentou projetos vinculados à segurança. Por exemplo, todo cidadão tem direito a ter uma arma, enfim. Já o nosso governador, o Ratinho Júnior, fez uma proposta voltada ao desenvolvimento, ao crescimento econômico aqui do Paraná, né? Voltado pela produção agropecuária, enfim. Eu olhando aqui os planos de governo, né, dos candidatos passados, a gente pode observar que vários fazem as suas apresentações, as suas propostas, né, vinculado àquela atividade que tem mais proximidade consigo. O candidato que é ligado à agricultura, ele tem um forte apego a esse segmento. O candidato que é ligado à saúde tem um forte apego à parte da saúde ou do social, assim por diante. Todos apresentam propostas a partir vinculado à secretaria, por exemplo, né? E um leque de boas intenções, vamos chamar assim. E tenta vender essa proposta para o cidadão, para a comunidade. E depois ele faz com que se transforma isso, após a vitória, né, num projeto que ele vai transformar ele pega no primeiro ano com o PPA já elaborado pelo seu antecessor, mas ele começa a desenvolver, a colocar em prática aquilo que ele prometeu para os seus eleitores, e a partir do momento que ganhou a eleição, não é só mais os seus eleitores, são todos os cidadãos daquela comunidade. Então, pessoal, para vocês e para mim também, né, reviver isso e refortalecer o conhecimento, começamos com uma boa proposta para a comunidade,
elaborar um bom plano de governo, onde tenha todas as informações necessárias e seguir para fazer uma proposta para vender essa ideia para os eleitores e para os cidadãos, defendendo, claro, democraticamente a sua ideia. Hoje é só, nós voltamos amanhã com mais uma curiosidade ou uma informação a respeito de políticas públicas. Até lá!